E se eu te contar que para finalmente ter tudo o que Deus sonhou para a sua vida, o primeiro passo, o mais crucial de todos, é aprender a arte de abrir mão? Parece estranho e até contraintuitivo, não é mesmo? Se eu te revelasse que a chave para ver as bênçãos, as oportunidades e os relacionamentos certos correndo em sua direção, não é preciso persegui-los com mais força ou intensidade, mas dominar o princípio sagrado do desapego? Sei que soa como um paradoxo, uma contradição para a nossa mente lógica, mas confie no que estou te falando, pois esta é uma das verdades mais libertadoras do reino de Deus, e vamos descobrir o porquê na mensagem e hoje. Você anseia por paz financeira, por uma prosperidade que transborde suas necessidades e que possa servir para também abençoar outros? Você sonha em viver um grande amor, uma parceria de alma e propósito, ou talvez transformar o relacionamento que você tem hoje em algo verdadeiramente abençoado? A base para tudo isso, o alicerce invisível sobre o qual as grandes obras de Deus são construídas, está em um princípio que o mundo raramente entende: a entrega confiante. Muitos de nós vivemos uma contradição dolorosa e exaustiva. Quanto mais trabalhamos desesperadamente por dinheiro, mais ele parece escorrer por entre os dedos, e menos paz financeira nós temos. Quanto mais nos angustiamos e ansiamos por um amor, mais solitários e carentes nos sentimos. Quanto mais corremos freneticamente atrás de um objetivo, mais ele parece uma miragem no deserto, sempre se afastando. O segredo, meu amigo, minha amiga, está em desapegar-se do resultado e apegar-se apaixonadamente ao processo de se tornar quem Deus te chamou para ser. No entanto, sinto em meu espírito que muitos ensinamentos modernos sobre desapego soam como uma passividade disfarçada, uma filosofia good vibes de deixa a vida me levar, que não tem absolutamente nada a ver com a fé cristã, que é ativa, corajosa e intencional. O desapego bíblico não é e nunca foi sinônimo de preguiça ou de omissão. Pelo contrário, ele tem tudo a ver com ação, mas um tipo muito específico e poderoso de ação. Uma ação que nasce da fé e da confiança, e não do medo e da necessidade de controle. Nesta mensagem profunda, vamos desvendar juntos, passo a passo, como essa entrega confiante pode mudar radicalmente o rumo da sua história. Se você busca mais paz em meio ao caos, mais propósito em sua rotina, mais prosperidade com significado e relacionamentos que te edificam, preste atenção. O que vamos conversar aqui tem o poder de quebrar as correntes do apego que te mantém preso a uma vida menor do que aquela para a qual você foi criado. E antes de começarmos essa jornada transformadora, se você já sente que esta mensagem pode ser a virada de chave que seu espírito anseia, demonstre agora mesmo seu compromisso com o seu próprio crescimento. Se inscreva aqui no canal Mindset Cristão, ative as notificações para não perder nenhuma mensagem e deixe o seu like. Faça isso não por mim, mas como um ato profético, declarando ao mundo espiritual que você está pronto para receber e para que a semente dos ensinamentos abordados hoje alcancem e transformem outras vidas. Capítulo 1. A origem do nosso apego. Para que possamos aprender a nos desapegar de forma eficaz e bíblica, é fundamental que primeiro entendamos onde e por qual motivo o nosso apego começa. Se você não conhece a raiz de um padrão negativo em sua vida, como pode esperar arrancá-lo pela raiz? É como tentar vencer uma corrida sem sequer saber onde fica a linha de partida. Você correrá em círculos, exausto e frustrado. Muitos diriam que o apego começa na mente, com pensamentos de posse, ou no coração, com sentimentos de necessidade. Mas a verdade é que ele tem uma origem muito mais profunda, primitiva e instintiva. Biologicamente, fomos criados com uma forte tendência ao apego. Pense nisto com atenção.
O que você chama de seu mundo ou sua realidade é, em essência, aquilo que seus olhos físicos veem e seus sentidos percebem no dia a dia. Se tudo o que você vê ao seu redor é escassez, contas a pagar, solidão, conflitos e uma luta incessante, seus olhos, que são as janelas da sua alma, acabam por moldar sua realidade interna a essa percepção externa. Você, sem perceber, se torna apegado à luta, porque a luta é tudo o que você conhece. É o seu normal. Suas crenças mais profundas são, em grande parte, formadas pelo mundo que você observa. Se você passasse uma tarde inteira conversando com alguém que viveu na miséria por décadas e essa pessoa fosse muito articulada e convincente, ela poderia quase te persuadir de que a pobreza é o estado natural e inevitável da vida. Por quê? Porque a visão de mundo dela está completamente limitada àquela realidade. E nosso instinto humano primário é acreditar naquilo que vemos e experimentamos repetidamente. Portanto, o primeiro passo para a libertação é a autocompaixão. Não se culpe por ser apegado. Você não é fraco, defeituoso ou menos espiritual por isso. Você, eu, todos nós fomos, de certa forma, doutrinados por nossa própria biologia e pelas circunstâncias a nos apegarmos. O apego, em seu nível mais básico e fundamental, representa segurança e sobrevivência. E isso nos leva a uma verdade ainda mais fundamental sobre a condição humana. De todas as criaturas na face da Terra, o ser humano é a que nasce mais vulnerável, mais frágil, e a que necessita do período mais longo e intenso de cuidado e proteção. Um filhote de cavalo fica de pé e anda poucos minutos após o nascimento. Um filhote de pássaro, em poucos meses, está pronto para voar e sobreviver sozinho. Mas um bebê humano, se deixado por conta própria, é completamente indefeso. Nós precisamos do apego para sobreviver. Nossos pais se apegam a nós, nos cuidam, nos alimentam, nos protegem. O apego, em sua origem, é um mecanismo de sobrevivência divinamente projetado. O problema, portanto, não está no mecanismo em si, mas na sua aplicação distorcida na vida adulta. Vivemos em uma sociedade moderna e complexa, mas nosso cérebro reptiliano, nosso homem primitivo, ainda opera com os mesmos instintos de sobrevivência de milhares de anos atrás. O mesmo mecanismo que nos fazia nos apegar a uma caverna segura para nos proteger de leões e ursos, hoje nos faz nos apegar a um emprego medíocre e sem propósito, por medo do desconhecido e da instabilidade financeira. O mesmo instinto que nos fazia lutar desesperadamente pela última porção de comida, hoje nos faz lutar por migalhas de atenção e validação em um relacionamento tóxico, por medo da solidão. Você consegue perceber a profundidade disso? O apego se torna um problema quando ele deixa de ser uma ferramenta temporária de sobrevivência física na infância e passa a ser a força dominante e permanente em nossa vida emocional, financeira e espiritual. Passa a ser uma função animal e não uma função divina. E aqui começa o grande paradoxo que te mantém preso. Você é apegado porque está vivendo em um plano instintivo, reativo e animal. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, nos dá uma metáfora poderosa e reveladora para essa condição. Em Gênesis, capítulo 3, após a queda do homem, está escrito: O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Pense no simbolismo profundo disso. O homem e a mulher, que antes viviam em comunhão direta com Deus, nus e sem vergonha, agora são vestidos com pele de animal. Isso simboliza nossa condição caída, nossa nova tendência a viver segundo os instintos da carne, o medo, a necessidade de controle, a visão limitada e, claro, o apego. Você é apegado porque, em algum nível da sua consciência, você ainda está operando com essa pele de animal,
com uma mentalidade de órfão, focado na sobrevivência, em vez de viver a partir da sua verdadeira natureza de filho amado por Deus. O convite do Evangelho, o chamado de Cristo, é para nos despirmos dessa pele de animal e nos revestirmos da sua própria natureza. É para sairmos desse mecanismo de sobrevivência e entrarmos no mecanismo criativo da fé. É parar de agir por medo e começar a agir por propósito, com intencionalidade. Capítulo 2. A parábola da formiga e a floresta. Para ilustrar essa mudança de mentalidade, quero que você se imagine comigo por um instante em um exercício de visualização. Outro dia, sentado em um parque, em um raro momento de quietude, simplesmente observando o mundo, meu olhar se fixou em duas pequenas formigas no chão. Elas estavam travando uma batalha épica, uma disputa ferrenha por um minúsculo pedaço de folha. Uma puxava para cá, a outra para lá. Se pudéssemos amplificar e traduzir seus pensamentos, talvez estivéssemos ouvindo: essa folha é minha, eu a encontrei primeiro, eu trabalhei por ela, eu preciso dela para sobreviver. Se você a levar, o que será de mim amanhã? No universo extremamente limitado daquelas duas formigas, a briga era totalmente justificada. A folha representava o mundo delas, o recurso escasso pelo qual valia a pena lutar até a morte. O apego àquela folha era tudo o que elas conheciam. A sobrevivência delas dependia daquilo. Agora vamos mudar a perspectiva. Imagine a minha visão como um ser humano olhando de cima. Eu não via apenas aquele centímetro quadrado de terra batida. Eu via o gramado inteiro. Eu via as árvores do parque, eu via a imensa floresta que margeava o lago, com suas incontáveis árvores, com seus milhões, talvez bilhões, de folhas espalhadas pelo chão. Uma abundância infinita de recursos para aquelas formiguinhas. Da minha visão elevada, a briga delas não parecia mais justa, parecia trágica, quase cômica em suas visões limitadas. A preocupação desesperada de uma delas com o dia de amanhã, com a possibilidade de não ter folhas suficientes, era de cortar o coração, justamente por causa da imensidão da floresta que ela era incapaz de enxergar. Agora, com toda a honestidade, traga essa parábola para a sua própria vida. Será que você não está agindo exatamente como uma daquelas formigas? Brigando com unhas e dentes por uma folha, um emprego que te paga mal e suga sua alma, um relacionamento que te oferece migalhas de afeto, um cargo ou um status social que não preenche seu vazio interior, enquanto Deus, o dono de toda a floresta, tem uma abundância infinita de oportunidades, relacionamentos saudáveis e um propósito grandioso esperando por você. Seu apego, na maioria das vezes, nasce da sua falta de visão, da sua perspectiva limitada, da sua consciência de formiga. Você está tão focado, tão desesperado pelo pouco que acha que tem, que não consegue sequer levantar a cabeça para enxergar o muito que Deus quer te dar. Você acredita que precisa se apegar a essa folha com todas as suas forças, porque em sua visão limitada, ela é a única coisa que existe entre você e o abismo. O verdadeiro desapego, portanto, não é um ato de resignação passiva, de deixar para lá. É um ato de elevação de perspectiva. É uma decisão consciente de parar de se ver como uma formiga órfã e começar a se ver como um filho amado de Deus que tem, por herança, acesso a toda a floresta. Os filósofos gregos antigos, em sua busca por sabedoria, desenvolveram um conceito para isso: a visão holística. A palavra holos significa todo. Ter uma visão holística é desenvolver a capacidade de ver o quadro completo, a tapeçaria inteira, e não apenas o pequeno nó do fio que representa a sua dificuldade atual. É elevar-se espiritualmente acima do problema para enxergar todas as possibilidades que o cercam. No cristianismo, temos um princípio ainda mais poderoso e transformador. Jesus, o nosso mestre, nos ensinou:
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O que isso significa na prática? Significa: pare de focar sua energia, sua ansiedade e seu apego em uma única folha, ou seja, as coisas materiais e circunstanciais, e eleve sua visão, seu foco e seu coração para a abundância do reino de Deus, a floresta inteira. Quando você se concentra no dono da floresta e em seus caminhos, ele, por sua vez, se encarrega de garantir que você tenha todas as folhas de que precisa e muito, muito mais. O sistema do mundo, por outro lado, é projetado especificamente para te manter com a mentalidade de formiga. A cultura da mídia que exalta o drama e a sofrência, dizendo: sem você eu não vivo. A indústria do marketing que te ensina a se apegar a bens materiais para definir sua identidade. A pressão das redes sociais que te torna um viciado em validação externa. Tudo isso é projetado para te manter focado no pouco, no efêmero, para que você nunca descubra o muito, o eterno, que está à sua disposição. A consciência da abundância de Deus, acessada pela fé, é o início de todo desapego verdadeiro. Você não consegue humanamente desapegar de algo que você acredita ser único e insubstituível. É impossível. Mas quando você realmente crê, no fundo da sua alma, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Efésios 3:20, o apego aos poucos começa a perder sua força paralisante. Você para de brigar pela folha, porque você sabe, com uma certeza que transcende a lógica, que uma floresta inteira te espera. Capítulo 3. Os 3 planos da existência, a jornada de elevação. Para entender como praticar esse desapego que eleva seu espírito e não que paralisa, precisamos compreender que nós, como seres complexos criados à imagem de Deus, operamos simultaneamente em 3 níveis ou planos de existência: o físico, o mental e o espiritual. Sua vida atual é um reflexo do plano em que você passa a maior parte do seu tempo. O plano físico, o reino animal. Este é o plano do instinto, da reação, da sobrevivência. É o plano da formiga. Nele, a lei que impera é a do apego. Os pensamentos dominantes são: eu preciso disso para sobreviver. Se eu perder isso, eu morro. Tenho que garantir o meu. É a briga desesperada pela folha, a angústia pelo emprego, a ansiedade pelo relacionamento. Viver predominantemente neste plano é viver em um estado constante de medo, estresse e escassez, mesmo que se tenha dinheiro suficiente no banco. É uma vida reativa, sempre apagando incêndios, sempre à mercê das circunstâncias que te acontecem. O plano mental, o reino da razão. Este é o nível da lógica, da estratégia e da perspectiva. Aqui, você começa a sua jornada de elevação. Você para a briga instintiva e começa a usar a mente que Deus te deu. Você se pergunta: espere um pouco. Será que esta é realmente a única folha? Será que não existem outras possibilidades? O que eu posso aprender com essa situação? É o plano onde você começa a questionar suas crenças limitantes, herdadas da sua criação ou das suas experiências passadas. Você começa a usar sua mente, que está sendo renovada pela palavra de Cristo, para buscar soluções criativas e novas estratégias. Você sai do eu quero, eu preciso, para o como eu posso. É um passo importante, mas ainda não é o destino final. O plano espiritual, o reino de Deus. Este é o plano mais elevado, o plano da fé, da identidade e do propósito divino. Aqui, a pergunta muda completamente. Não é mais como eu consigo outra folha, mas sim quem eu sou em Cristo e qual o propósito dele para a minha vida. Neste plano, você não busca mais primariamente as coisas. Você busca o Criador de todas as coisas. Você finalmente entende que não é uma vítima,
um mero efeito das circunstâncias, mas que você é, em Cristo, um co-herdeiro, um agente de transformação, a causa, junto com Deus, de uma nova realidade. Você deixa de correr atrás da bênção e se torna a própria bênção. Você se torna a paz que procura, o amor que deseja, a abundância que almeja, porque você se conecta diretamente à fonte inesgotável de tudo. O verdadeiro desapego, portanto, é uma jornada consciente de elevação. É a decisão diária de morrer para o plano físico, passar pelo plano mental e escolher habitar no plano espiritual. É desapegar-se da sua identidade de formiga para assumir pela fé a sua verdadeira identidade de filho amado de Deus. Pense nas maiores inovações e obras de arte da história da humanidade. Elas não nasceram no plano físico. Elas nasceram quando alguém se elevou, captou uma ideia, uma inspiração, uma visão no plano espiritual ou mental, e depois trabalhou arduamente para trazê-la à manifestação no mundo físico. Da mesma forma, para você viver uma vida de paz e abundância, precisa primeiro captar essa realidade no plano espiritual, crer nela com todo o seu ser, tornar-se essa pessoa internamente, para depois, como consequência, vê-la se manifestar no seu exterior. Desapegar-se do pouco é a condição indispensável para receber o muito. Quando você se desapega da necessidade de migalhas de atenção, abre espaço em sua vida para um banquete de amor verdadeiro e recíproco. Quando você se desapega de um salário de sobrevivência e da mentalidade de escassez, abre espaço para que Deus te guie para a prosperidade com propósito. Você precisa, simbolicamente, tirar a roupa velha, suja e rasgada, para poder tomar um banho purificador e vestir as roupas novas, as vestes de justiça que Cristo te oferece. A vida que você vive hoje, com suas limitações, medos e apegos, é a roupa velha. O desapego é o ato corajoso de se despir diante de Deus. Jesus ensinou isso de forma radical e chocante para a mentalidade da época. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, a preservará. Lucas 17:33. Toda vez que você tenta salvar, proteger, controlar e se apegar a essa sua vida medíocre, a essa sua vida de formiga, você a perde. Você fica preso nela, sufocado por ela. Mas quando você a perde por amor a Cristo, quando você a entrega sem reservas nas mãos de Deus, desapegando-se do seu controle e dos seus medos, aí sim você a encontra de verdade em um nível de significado, paz e alegria que você jamais imaginou ser possível. Capítulo 4. O desapego na prática. A arte de tornar-se em vez de correr atrás. Agora, você pode me questionar. Ok, amigo sábio, eu entendi a filosofia. A parábola da formiga fez sentido. Os 3 planos da existência clarearam minha mente. Mas como exatamente eu faço isso na minha vida corrida e cheia de problemas? Como eu me elevo na prática? A resposta é tão simples em seu conceito quanto é profunda e desafiadora em sua aplicação diária. Pare de correr atrás e comece a se tornar. Todo o seu esforço desesperado no mundo, todo o seu apego ansioso, no fundo, é uma busca por uma mudança de estado interior. Você quer mais dinheiro não pelo papel em si, mas para se sentir mais seguro, livre e confiante. Você quer um grande amor não apenas pela companhia, mas para se sentir mais digno, valorizado e amado. Você está essencialmente buscando nas coisas externas um sentimento que, na verdade, você já deveria ter acesso internamente, através da sua identidade como cristão. Quando você busca validação, segurança ou amor externamente, está agindo como um porteiro da sua própria alma, com uma placa na mão que diz: amor, você não pode entrar. Paz, você está barrada. Prosperidade, aqui não é seu lugar. Vocês só podem entrar se vierem de fora,
trazidos por outra pessoa, por um emprego ou por uma conquista. Você está, tragicamente, negando a si mesmo o acesso aos tesouros que o Espírito Santo já depositou dentro de você no momento da sua conversão. O desapego prático e transformador é a inversão completa dessa lógica mundana. Em vez de correr atrás das coisas para tentar mudar quem você primeiro muda quem você é, pela fé, pela disciplina e obediência, e então as coisas certas, as pessoas certas e as oportunidades certas começam a ser atraídas para essa sua nova identidade. Vamos a exemplos concretos e práticos. No amor e relacionamentos. Você está solteiro e se sente desesperado por um relacionamento? O caminho do apego é sair caçando pessoas, baixando seus padrões, tentando forçar uma conexão, vivendo em função de agradar os outros. O caminho do desapego é radicalmente diferente. Você para de procurar e começa a se tornar. Você se torna a pessoa que o tipo de parceiro que você sonha em ter gostaria de encontrar. Você investe no seu crescimento espiritual, cura suas feridas emocionais, desenvolve seus dons, se aprofunda em seu propósito. Você se torna tão completo, feliz e seguro em Deus, que sua presença se torna naturalmente atraente. A energia masculina, que é de ação, não persegue desesperadamente, mas constrói um reino de propósito e convida uma rainha para reinar ao seu lado. A energia feminina, que é de atração, não se desespera por atenção, mas cultiva um jardim interior tão belo e frutífero que o rei é irresistivelmente atraído até ele. Em ambos os casos, você se torna a bênção e não quem corre atrás dela. No trabalho e finanças, você está preso em um emprego que te paga pouco, te deixa infeliz e não tem nada a ver com seu propósito? O caminho do apego é reclamar todos os dias, fazer o mínimo possível, viver com medo de ser demitido e se agarrar a essa dita segurança precária. O caminho do desapego é se elevar. Você começa a se ver não como um empregado medíocre, mas como um administrador fiel e excelente dos dons e talentos que Deus te deu. Você começa a estudar, a desenvolver novas habilidades nos seus horários livres, a fazer networking, a procurar outras oportunidades, a orar por uma nova direção, a pensar em empreender. Você toma ações diárias que comprovem sua nova identidade de filho próspero e abundante de Deus. Você se desapega da mentalidade de escassez e, ao fazer isso, o emprego medíocre naturalmente fica para trás, pois ele não pertence mais à sua nova realidade, ao seu novo ser. O verdadeiro desapego é, portanto, uma ação de fé que declara ao universo: eu não preciso mais desta folha, porque eu sei, com cada fibra do meu ser, que meu Senhor e Salvador é o dono da floresta inteira. É soltar o pouco que se tem com a certeza inabalável de que o muito já está preparado para você. Sim, é um ato de coragem. Vai doer no início, porque sua carne e sua mente se acostumaram com a zona de conforto do pouco, com a miséria familiar. Mas a liberdade, a paz e a alegria que vem depois são indescritíveis. Conclusão: o seu chamado. Chegamos ao final desta nossa conversa, e se há uma única verdade que eu gostaria que ardesse em seu coração, é esta: o verdadeiro desapego bíblico não é passividade, é elevação. É o ato de se desapegar dos níveis inferiores de existência, o medo, a escassez, a reação, a mentalidade de formiga, para subir, pela fé, ao nível do reino de Deus, onde habitam a abundância, o propósito, a paz e o amor verdadeiro. É parar de tentar salvar sua vida medíocre com suas próprias forças e, finalmente, entregá-la por completo no altar, para que Deus possa te devolver uma vida abundante e com propósito. É entender, na prática, o que Jesus quis dizer com: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Pare de olhar para trás.
para o seu passado de escassez, para os seus relacionamentos falidos, para as suas falhas e decepções. Olhe para a frente, olhe para o alto, fixe seus olhos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Você não merece o pouco. Repita isso para si mesmo. Você, como filho amado do Rei de todo o universo, foi criado para o muito, mas para ter acesso ao muito, você precisa, corajosamente, abrir mão do seu apego ao pouco. Você precisa se despir da sua pele de animal, da sua mentalidade de sobrevivência e se vestir diariamente com a nova natureza, as vestes de justiça que você recebeu em Cristo. A pergunta final que você deve se fazer todas as manhãs não é: o que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero? A pergunta que muda tudo é: quem eu preciso me tornar hoje, pela graça de Deus, para que aquilo que Ele deseja para mim se torne uma consequência natural da minha nova identidade? Se esta mensagem tocou em seu espírito, se você sentiu o chamado de Deus para se elevar a um novo nível de vida, eu te convido a dar um passo de fé agora mesmo. Deixe seu like para que esta semente de libertação alcance e regue outros corações sedentos pela palavra de Deus. Se inscreva no canal Mindset Cristão para continuar recebendo ferramentas e inspiração para a sua jornada de elevação. E, o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que você sabe que está vivendo hoje como uma formiga, para que essa pessoa descubra, através da sua atitude, que ela é filha do dono de toda a floresta e não precisa viver nesse estado de medo ou escassez. E para selar sua decisão no mundo espiritual, comente aqui embaixo com fé e autoridade: eu sou filho do Rei, eu escolho a abundância. Declare sua nova identidade e junte-se a uma comunidade de pessoas que estão despertando para a vida abundante que Cristo já conquistou para nós na cruz.